Então, pessoal, bom dia. Acho que já podemos dar início, né, oficialmente à sessão clínica de hoje. O Felipe, nosso residente segundo ano, vai falar um pouquinho sobre as mutações germinativas e a implicância no contexto da hematologia, tá? Então, fica à vontade, Felipe. Boa aula e depois vamos fazer uma discussão. Dia, como o Dr. Lucas comentou, né, eu sou o Felipe, sou residente do segundo ano de hematologia aqui do Hospital das Clínicas. Hoje conversar um pouco sobre as mutações germinativas, né, especificamente esse artigo, né, que fala sobre as mutações germinativas no contexto da avaliação do transplante medulóide para pacientes com SMD. É um estudo que foi feito, né, pelo EBMT principalmente. E a introdução, né, primeiro de tudo, na predisposição germinativa de forma isolada, né, ou seja, cada doença especificamente são doenças bem raras, mas ela como grupo, né, acaba se tornando frequente. A gente tem uma ideia, né, de sempre pensar mais em doenças hereditárias quando elas se apresentam em pacientes jovens, né, principalmente crianças, jovens adultos, mas vem se tendo, né, uma mudança de paradigma principalmente com a compreensão de novas doenças, né? Então, um grande exemplo que ele coloca é a compreensão do gene TDX41, que é um gene associado à apresentação de SMD, que tem uma longa latência, né? Então, os pacientes que têm a expressão desse gene, apesar de ser uma mutação germinativa, eles só vão apresentar de forma mediana, né? A SMD aos 70 anos, podendo chegar até os 90 anos. Então, mesmo pacientes idosos, né, que abram quadro, podem ter mutações germinativas, né, e traços hereditários dessa doença. Além de que também as novas técnicas, né, com a ampliação da compreensão, né, do sequenciamento, né, e ampliação de painéis, acabam identificando novos traços, né, que anteriormente não eram conhecidos. Então, hoje a gente tem uma ideia que qualquer paciente, né, de qualquer idade pode apresentar mutações germinativas. Que é só para ilustrar, né, as principais, né, que ele coloca e a forma de apresentação. Então a gente vê a primeira que eu comentei. A primeira que eu comentei é a DDX41, né? Então ela tem a mediana de apresentação 70 anos, né, mas pode começar a apresentar aos 50. Outras que vocês estão vendo, né, tem a apresentação mais precoce, né? Principalmente a SMD, a SAMD9, a SAMD9R, deficiência do GATA2, as telomeropatias, né, que são as queratose congênitas, né, que são associadas ao TRT e TRC, e outras mutações, né, vão apresentar de forma heterogênea nas idades, cada um. Na introdução, né, ele traz ainda que em uma avaliação, né, que foi feita em 3.008 pacientes que tinham ou síndrome de falência medular ou SMD, identificou mutações germinais, né, em porcentagem considerável, né, dos pacientes. Então, cerca de 10% dos pacientes com síndrome de falência medular, cerca de 5% dos pacientes com SMD apresentaram mutações germinais. E pensando nisso, a BNT traz a discussão sobre as implicações clínicas que a presença dessas mutações germinais podem ter, desde a avaliação de doadores, né? Então, o uso de doadores da família, né, tem implicação nesse contexto. Então, se você tem uma mutação germinal, né, principalmente as que não são recessivas, você usar um doador aparentado é questionável. Tem implicações também acerca do aconselhamento genético, né? Então, pacientes que têm essas mutações associadas, a gente poder aconselhar tanto ele, né, como os próprios familiares acerca de como eles vão lidar com essa questão das mutações e até mesmo uma adaptação de condicionamento, né? Tem algumas especificidades que eu vou comentar um pouco mais na frente de cada doença, né, dessas que tem associado mutações na variante germline que alteram, inclusive, a sugestão de condicionamento deles no transplante. Pensando nisso, na WebMT realizou uma pesquisa, não tem um posicionamento, anteriormente não tinha um posicionamento oficial, né, bem estruturado sobre esse tema, e como ele fez essa pesquisa, né, ele fez um envio de questionário a centros da WebMT, tem mais de 500 centros cadastrados, né, mas eles só consideraram
os com expertise no transplante na SMD, eles consideraram isso nos centros que faziam pelo menos 10 transplantes em SMD por ano. Esses centros, né, identificados foram 72 centros, além de um painel de 19 especialistas no assunto, né, tanto no SMD, transplante nas variantes germline. Desses centros, né, que tiveram o envio de questionário mais de uma vez, né, para poder ampliar a sensibilidade, 26 responderam, né, englobando 12 países, principalmente europeus, né, mas também a China, eles escrevem. E com essa avaliação, foram identificadas 5 áreas de discussão principal que precisavam de uma orientação, né? A gente vê que, na verdade, nessa pesquisa foi visto que tem uma heterogeneidade importante, tanto sobre o acesso, né, a tecnologias necessárias para avaliação das mutações germinais. Então, o gráfico azul, né, representa o que os centros responderam e o gráfico vermelho que os especialistas responderam. Então, só aqueles 50% dos centros, só cerca de 50% dos centros têm acesso ao painel UNGS, né, que é dedicado especificamente ao germline. Tem um percentual um pouco maior que tem painéis mais específicos, né? E dos centros, né, que esses experts trabalham, né, que eles mandaram o questionário, tinham uma prevalência maior, né, cerca de 80% tinham o acesso. E na parte de baixo a gente vê como eles faziam essa avaliação, né? Então a gente vê que nos centros, na maior parte, né, eles usam sangue periférico e a medula óssea para fazer a avaliação das mutações germinativas, que a gente vai discutir um pouquinho, que esse não seria a forma mais adequada, só que nos centros que nesses pesquisadores trabalham é um pouco mais equilibrado. Pensando nisso, eles trouxeram 5 pontos, né, principais para a gente discutir. O primeiro deles, né, é em quem a gente vai rastrear as mutações germinativas nas SMBs. Ele começa a discussão, né, que no mundo ideal seriam todos, por aquela questão que a gente comentou, né, de não ter uma idade específica que que essas mutações podem ocorrer, né, elas podem ocorrer durante toda a vida, mas tem várias questões de vida real, né, que impedem essa prática, né, de todos os pacientes realizarem. O primeiro deles é o custo, né, é o custo da técnica. Lembrar que, em geral, precisa de um controle, né, então você vai coletar 2 amostras, fazer 2 avaliações, para esse custo é dobrado. A questão da disponibilidade, né, que eu comentei um pouco antes, né, então não são todos os centros, principalmente, né, os centros de países, né, com mais baixa renda, né, países em desenvolvimento, não vão ter essa disponibilidade tão abrangente. E essa ampliação do teste geraria mais identificações de variantes significadas indeterminadas. Então, a gente ah, conseguiria identificar alterações, mas que não necessariamente elas teriam alterações na conduta desses pacientes. E também acabaria reduzindo o valor preditivo positivo desses testes. Pensando nisso, né, ele sugere que mesmo que a idade não seja limitante, né, realmente é mais frequente nos pacientes mais jovens. Então, pacientes com SMD que desenvolvem, têm essa apresentação clínica até os 50 anos, principalmente, né, pacientes pediátricos e jovens adultos, pacientes que têm história familiar, né, principalmente de neoplasia mieloide, mas também de outras alterações hematológicas. Então, se o paciente tinha previamente uma plaquetopenia desde jovem, ou tem algum familiar que trata para uma plaquetopenia, que tem algum familiar que foi tratado também para uma neoplasia mieloide, ou que tem algum síndrome de falência medular, também sugeriria mais a necessidade de rastreio. A própria questão dos estigmas, né? Então, essas mutações germinais muitas vezes são relacionadas a apresentações clínicas extra-hematopoéticas. Então, por exemplo, nas telomeropatias, né, várias delas vão ter fibrose pulmonar, né, disfunção hepática. Outras síndromes genéticas, né, que se apresentam com estatura baixa, tem manchas de café com leite, malformação renal. Então, se o paciente tem outra apresentação clínica extramedular, também ficar atento, né, que isso pode ser um estigma de alguma doença, principalmente nesse contexto, né? Aí, na própria história pessoal que eu já comentei, né? O paciente já tinha uma citopenia de mais longa data. Então, na posição do painel, né? Ele
comenta nessa questão que a idade não deve ser limitante para o rastreio, mas pensando nessa maior prevalência, né, devem ser priorizados os pacientes de até 50 anos, os pacientes que têm história familiar ou pessoal, né, de alguma neoplasia, alguma doença hematológica, principalmente, ou algum fenótipo, né, que sugira alguma dessas síndromes genéticas associadas às mutações germinativas. Nesses são os pacientes que, se você tiver acesso, você priorizaria a avaliação de mutações germinais. O segundo ponto, né, para discutir é como a gente vai testar e como vai interpretar esse teste, né? Então, ele começa falando que a amostra ideal seria, na verdade, você fazer uma cultura do DNA de fibroblasto da pele, né? É um método que demora, então tem cerca de 28 dias de mediano para essa cultura ser efetivada. E em alguma porcentagem do teste também tem falha, então você esperaria um mês, mesmo assim teria uma falha. Na maior parte dos casos, é de cerca de 5%, mas principalmente nas telomeropatias tem uma falha em maior porcentagem, né? Até 50% desses pacientes não vão ter o teste adequado. E por que que essa cultura de fibroblasto da pele seria o método ideal, né? Nos tecidos hematopoéticos, que são os mais habitualmente, né, que a gente tem ideia de que a gente faz a avaliação em geral relacionada à doença, né? Então, amostras de medula óssea ou amostras de sangue periférico total, a gente tem uma maior frequência de reversão somática. Então, o que seria isso? Quando você faz a coleta do teste, as células, né, que apresentam as variantes germline, ela tem uma reversão dessa mutação. Ela vai se expressar como uma célula normal, uma célula hematopoética normal. Então, geraria um falso negativo. Isso ocorre principalmente nos tecidos hematopoéticos, então não seria o ideal, né? A gente, por exemplo, no diagnóstico, quando está fazendo aspirado medular, coletar também uma amostra do aspirado medular para fazer a avaliação de mutações germinais. O ideal seria fazer concomitante isso uma avaliação da pele, né, que seria o ideal, por essa questão principalmente da reversão somática, né? Então, a gente poderia coletar a amostra e essa amostra, na verdade, tem um falso negativo, né? Mesmo que ela não expresse a mutação germinal, não quer dizer que ela não tem. Outras fontes que a gente pode utilizar, né, que não são o ideal, né, mas também são opções. A folículo capilar, biópsias de tecidos não hematopoéticos que já tiverem sido coletados anteriormente, né? É você fazer a biópsia de medula óssea, né, e fazer a avaliação de células estromais. E também outras mais comuns, né, que são mais fáceis, né, a questão das unhas, mucosa oral e saliva, né, que vão ter uma alta percentagem de contaminação de células do tecido hematopoético. Você fazer o que é mais comum, fazer a coleta do CD3, do sangue periférico, né, células CD3 positivas do sangue periférico. Mesmo ela sendo CD3, ela também pode ter expansão da hematopoética clonal para essas células, né, então poderia também ter uma alteração do teste. Além da onde a gente coleta a amostra, né, também tem uma alta variação entre as plataformas de testagem, né, as, os painéis que habitualmente a gente utiliza, né, para avaliação de estratificação de risco, por exemplo, muitas vezes não incluem mutações relacionadas à predisposição germinativa. Isso gera, né, que a gente use testes que ele descreve no texto como mais flexíveis, né, mas seriam mais sensíveis. Então, você fazer um sequenciamento de todo o genoma, né, ou pelo menos todo o exoma, seria o ideal. E quando não possível, você usar painéis que seriam específicos para a predisposição germline, né? Guiados principalmente para aquelas questões, tanto da história familiar como do fenótipo específico do paciente. Então, mesmo quando a gente coleta de forma adequada, né, faz o material de forma adequada, faz o sequenciamento de forma adequada, a gente pode encontrar problemas na interpretação dos testes, né? Então, tem várias mutações, né? São painéis extensos e muitas vezes o local que ele está alterado muda a interpretação. Então, assim, é bastante difícil a gente interpretar a presença de alguma alteração que é mais rara, né? Que não, a gente não sabe exatamente na prática se está realmente associada à doença ou se não está, ou se é só uma alteração que a gente viu ao acaso.
E como a gente faz para avaliar isso, né? Existe uma padronização do Colégio Americano de Genética, né? Junto com a Associação Molecular de Patologia Molecular, eles escrevem 5 categorias, né? Essas variantes. Então a gente iria testar, iria avaliar nessa, nesse painel, né? Que ele coloca onde ela se enquadra a variante. Então essa variante pode ser patogênica, possivelmente, né, provavelmente patogênica, ser uma variante de significado indeterminado, ser benigna ou possivelmente benigna. Os que a gente vai considerar para realmente fechar com uma mutação de germline seriam, seriam os pacientes que são é, da categoria patogênica ou possivelmente patogênica, mas a gente tem que ter uma atenção às variantes de significado indeterminado. Então, essa variante de significado indeterminado, como são alterações novas, tem uma reclassificação bem frequente. E foi padronizado, né, que você tem que checar pelo menos a cada 2 anos. Então, a cada 2 anos, essas variantes em cada determinado têm que ser reclassificadas por esse painel para ver se elas se mantêm, né, se elas vão para um patogênico ou um benigno. Então, pode ser que um paciente que há 2 anos atrás foi classificado, né, você fez a avaliação de forma adequada e foi identificado uma variante que é determinada, pode ser que hoje, na verdade, ele tenha uma variante patogênica. E isso mudaria a conduta, né, e já seria, você já teria tomado condutas relacionadas a isso. Aqui é só um resumo do que eu falei, né? O primeiro, né, que eu acabei comentando, seria sobre o momento do teste, né? No ideal, seria o diagnóstico, pelaquela questão da demora, né, que pode ocorrer com o método ideal, mas é aceitável, né, você fazer antes da avaliação do transplante, né, a avaliação do transplante. O tipo de amostra ideal seria o DNA, né, dos fibroblastos de cultura de pele, né, tem a menor quantidade de DNA, né, maior quantidade de DNA e uma menor quantidade de reversão somática, mas também você pode utilizar da pele não culturada, eles fazem um punch, né, e lavam essa amostra para tentar retirar a contaminação de células hematopoéticas, os folículos capilares, que vão ter uma menor quantidade de DNA, e a questão da avaliação de células estromais, né, além da própria CD3, da avaliação das células CD3 positivas no sangue periférico, que são as mais comuns. O tipo de testagem, né, fazer idealmente na sequência completa, né, de genoma ou pelo menos a do exoma, e a avaliação, né, de interpretação, você tomar em conta esses painéis, né, que eu comentei, do americano de genética, né, e patologia. Lembrando de sempre checar a cada 2 anos, né, principalmente se o paciente for variante determinado. Então, para fechar, né, esse ponto, ele coloca como posição do painel usar uma fonte confiável de DNA para avaliação de germline. Então, é, então o que eu comentei, né, a cultura de fibroblastos da pele. Se não for possível, né, a questão de melhor custo-benefício seria as células CD3 positivo, sem periférico, né, levando em conta a viabilidade. Você utilizar as plataformas de sequenciamento de todo o genoma ou exoma, se não for possível usar o painel direcionado, reavaliar as variantes de grau determinado de forma regular e referenciar os casos, né, que não são definidos a centros experientes. E ele traz um questionamento na posição do painel, que ele nem tinha escorrido tanto no texto, mas que quando eu identifico essa variante germline, né, quando eu poderia usar um doador que tem uma mutação dessa? Isso depende da idade, isso aí está meio em aberto, né? É uma pergunta que ele estimula a pesquisa ainda acerca desse tema. No próximo ponto, né, em relação ao aconselhamento genético, né, você fazer aconselhamento pré e pós-teste. Tem, quando você identifica a mutação germinal, né, lembrar que esse diagnóstico é individual, então você tem que primeiro chamar o paciente que teve a identificação, né, você conversar com ele, explicar para ele as implicações, sugerir compartilhar com os familiares, né, principalmente os de primeiro grau. E se ele não quiser compartilhar, tem uma variação da legislação entre países, se a gente deve ou não deve comentar.
Os grandes motivos é que essas mutações a gente não sabe muito bem como conduzir. Na verdade, elas basicamente vão ser acompanhadas, né? Então, por exemplo, se eu tenho um paciente que teve um diagnóstico de SMD aos 70 anos, que tem o DDX41, o irmão dele, que tem 65 anos, que tem o DDX41, não tem nenhuma alteração no hemograma, não necessariamente ele tem um manejo específico, ele só vai ficar acompanhando. Então, discutiu como a gente faz esse acompanhamento, né? Realmente ele seria acompanhado com um geneticista. Próximo ponto, né, que fala sobre evitar o doador com herança com variante germline, seria uma possibilidade de você utilizar o paciente que tem uma uma mutação heterozigose e tem relacionada a uma desordem autossômica recessiva, né? Então, por exemplo, na anemia de Fanconi, em teoria, se como é uma desordem autossômica recessiva, você poderia usar um doador que tem uma heterozigose da presença dessa mutação. E se mesmo assim, né, se essa paciente tem como único doador esse paciente, né, então não tem doador no banco, doador, enfim, algum outro doador alternativo, você vai discutir se você mesmo assim vai utilizar esse doador que tem uma herança com variante germinal. Então, você vai variar de acordo com o tipo de variante, né? Tem vários delas que não tem uma penetrância tão alta, então não necessariamente é aquele paciente que aquele doador que tem a variante germinativa vai expressar ele durante a vida, considerar o risco de cada recaída em relação à doença de base, né? Então, se tem um SMD de muito alto risco, provavelmente ele vai progredir. Você pode considerar, mesmo assim, utilizar um doador que você sabe, que tem um variante germinativo, e você considerar também os doadores com mismatch, né? Que já são considerados na prática habitual. Então, em relação ao aconselhamento genético na posição do painel, é levar em conta o impacto psicológico no paciente, no seu familiar, para fazer a predição germline. Então, naquele aconselhamento pré, né, você vê se o paciente, como ele iria receber essa notícia, como a família iria receber a notícia, e oferecer assistência adequada em relação a isso. E quando você identifica a variante germline, né, então, se o paciente tem uma variação germline, você deve buscar doadores não aparentados. Mas se você não encontrar, você vai discutir de acordo com aqueles pontos que eu comentei, além de fazer o aconselhamento genético familiar. Próximo ponto, né, sobre alterações específicas do regime de condicionamento e da profilaxia de VHD. Ele comenta sobre algumas doenças específicas. Então, por exemplo, na anemia de Fanconi, você tem um aumento da sensibilidade de quimioterapia e radioterapia, por isso você tem uma limitação das doses de medicação que você deve usar no condicionamento. Ele coloca como exemplo, você usar no máximo 60 mg por quilo psicofosfamida, fazer no máximo 2 centígrados de radiação total e fazer no máximo 6,4 mg de busulfano. Mesmo que ele coloque essa questão de você poder usar os 2 centígrados, lembrar que, especificamente na anemia de Fanconi, que ele se apresenta com falência medular ou com a mielodisplasia relacionada, a Fanconi vai ter manifestações extra-hematopoéticas, principalmente. Então, se você fizer uma radioterapia, indicar uma radioterapia, você vai aumentar o risco de neoplasia secundária. Então, você deveria evitar nesses pacientes. E também inclusive, inclui a questão de evitar metotrexato, porque esses pacientes seriam mais suscetíveis a ter uma mucosite mais grave. Em relação às telomeropatias, né, o transplante tem uma alta mortalidade relacionada, principalmente porque nas telomeropatias os pacientes, em geral, já têm outras disfunções orgânicas, né, disfunção pulmonar, disfunção hepática, principalmente. E o transplante medulossencina não vai corrigir essas disfunções, né? Ele vai corrigir a apresentação mieloide, né? Então, se ele se apresentou uma neoplasia mieloide. E acrescenta que nesses pacientes, especificamente, você tem uma alta chance de GVHD. Então, assim, é questionável, né? Você tem uma alta mortalidade relacionada, ele coloca cerca de sobrevida em 10 anos, né? De cerca de 20% nesses pacientes que transplantam. E tem estudos, né, novos que ainda não podem ser recomendados, condicionamentos baseados em alemtuzumab, que coloca como uma possibilidade promissora, né, para você evitar os condicionamentos mais clássicos que seriam que não tem bom desfecho na telomeropatia. Fala sobre outras duas situações, né, o ARCC6L2, que
geral, nesses pacientes que tem essa mutação que se apresenta com neoplasia mieloide, tem uma predominância eritróide e com TP53 mutado, né, que a gente sabe que são associados a uma maior chance de progressão e recaída, de forma geral, né, nos acometimentos hematológicos. E além dessa alta chance de recaída, ele também tem uma alta chance de toxicidade. Já no Schwann Diamond, ele tem uma prevalência relevante, né? Então, 4% das SMDs em jovens adultos são relacionadas a essa síndrome. Em geral, essa síndrome, quando se apresenta com SMD, tem cariótipo complexo, né? E tem uma mutação TP53 com alta variação alélica. Então, em geral, são pacientes que também têm uma alta chance de progressão e recaída. Apesar disso, por conta de toxicidade relacionada, né, ele se apresenta com melhores desfechos com condicionamento de redução de intensidade reduzida. Então, na posição do painel, né, ele orienta a adaptação de condicionamento na anemia de Fanconi e nas telomeropatias. As duas últimas síndromes que eu comentei, você tem recomendado fazer condicionamento com redução da intensidade. E nos demais pacientes, de forma geral, tem um regime de condicionamento usual. E por último, ele fala sobre a recomendação do follow-up do TMO alagênico e as complicações. Ele comenta, né, sobre complicações adicionais. Então, esses pacientes, né, têm mais problema na enxertia da medula óssea, têm uma gravidade maior de VHD, né, muitas vezes já foram transfundidos mais previamente, então tem sobrecarga de ferro relacionada. Tem disfunções orgânicas próprias da sua síndrome genética, né, então, mesmo não relacionadas às neoplasias mieloides, né, eles trazem esse risco adicional. E também tem um risco aumentado de infecções de neoplasias de tumores sólidos, né, na verdade. Também descreve nesse contexto, né, uma possível complicação, a leucemia da célula do doador, é descrita como uma complicação rara, né, que é cerca de 2 a 5% das recaídas pós-transplante ocorre. Seria então um paciente que recebe um transplante de medula óssea de um doador que tem uma predisposição a alguma neoplasia mieloide, na SMD, ou propriamente uma leucemia mesmo. Você vai ter o diagnóstico, né? Se o paciente receber o transplante de um doador com mismatch sex, né? Então é um homem que recebeu de uma mulher, você pode ter o diagnóstico com cariótipo. Então, o paciente que abre uma leucemia após o transplante e mantém um cariótipo do sexo feminino, por exemplo, ou com quimerismo, né? Que se for na avaliação do paciente do mesmo sexo, ele é multifatorial. Então, o paciente que recebe uma célula de doador e tem leucemia relacionada àquela célula, não necessariamente o doador dele vai ter a leucemia também. É muito discutida a questão do microambiente da medula óssea como predisponente, né, e estimulante à relação do desenvolvimento da leucemia. Então, além de você ter as células com predisposição, né, não necessariamente germline, mas pode ser germline ou alguma alteração somática que leve à questão do desenvolvimento de neoplasias mieloides, associada a um microambiente de medula do paciente, levaria ao desenvolvimento da leucemia da célula doador. A avaliação do doador, né? Então, você cadastrar no banco, né? E fazer painéis de doadores não aparentados, fazer o painel para ver se aquele paciente apresenta alguma mutação somática, uma mutação germinal que poderia aumentar a chance de leucemia, não tem uma evidência, né? Então, assim, não é feito de forma usual em pacientes com doadores não aparentados. Os doadores aparentados têm avaliação de acordo com os critérios que a gente falou anteriormente. Então, de posição, né? Ele coloca para você, devido a essa maior chance de complicações relacionadas, né? Você ter planos dedicados especificamente a esse tipo de paciente, né? Que tem predisposição germinal. E coloca, né, sobre estimular estudos para eliminar o papel de mutações os genes que eu comentei, né, que tem essa possibilidade, né, de levá-lo assim, ao doador, né, também um estudo sobre o papel do microambiente na medula óssea. Para concluir, né, então, ele coloca, por tudo isso que a gente comentou, a consideração da predisposição germinal deve ser um dos pilares, né, na prática do transplante de medula óssea alogênica na SMD.
Idealmente, quando você tem um diagnóstico, você referenciar centros dedicados, né, devido ao alto grau de expertise necessário, e você já fazer uma abordagem multidisciplinar, né, também trazendo a equipe da genética, né, com atenção ao aspecto ético psicológico. É isso. Parabéns, Felipe. Excelente aula. Acho que conseguiu abordar aí um tema que não é dia a dia nosso, né? Infelizmente, a gente não consegue ter boa parte dessas informações aí quando a gente vai diagnosticar e manejar nossos pacientes, mas é um assunto que ele é igualmente importante dentro da nossa especialidade, porque a gente precisa, sim, conhecer desde conceitos, mas também o que fazer em determinadas situações, que são situações do dia a dia, como escolha de doador e escolha de tratamento, né? Então, acho que tu conseguiu fazer uma aula bem clara, que conseguiu abordar aí todos esses principais assuntos. Acho que a primeira coisa que a gente vale a pena discutir aí, que é um assunto que às vezes a gente entra na EMAT, nós temos os meninos da clínica R1, que às vezes a gente não tem tão claro esses conceitos, né? Diferença de mutação somática para mutação germinativa, né? Mutação somática é aquela que acontece em uma população específica, geralmente uma população tumoral, no nosso caso, no clone leucêmico, no clone do mieloma, algo do tipo. Já algo germinativo é aquilo que está presente em todas as células do corpo do paciente. E é muito importante a gente ter essa noção, que, por exemplo, eu tenho um paciente que tem um P53 mutado no clone tumoral, no meu clone leucêmico, que a gente vai fazer abordagem de tratamento, sabe, com a doença mais agressiva, praticamente universalmente mais agressiva em todos os tipos de neoplasia, mas é muito diferente daquele cara que tem Lifraumene, né, que é uma doença que tem P53 germinativo e que, por mais que eu faça um transplante medulósseo dele, eu não estou curando P53 mutado de todos os outros sistemas do corpo dele. Então é muito importante a gente ter isso em mente, né? É uma condição, né, as mutações germinativas consideradas raras, né? Se a gente pegar um subgrupo já bem enviesado, que é o subgrupo de neoplasias hematológicas, mesmo assim é considerado raro, mas não é tão raro quanto a gente imagina, como o Felipe colocou. Tem casos que falam que até próximo de 10% pode acontecer. E provavelmente até um pouco subdiagnosticado, porque a gente vive num cenário que a gente não tem acesso a NGS, né? E eu sempre comento muito isso, que é uma coisa que é realidade para a gente, mas NGS é um painel fixo de várias mutações que se sabe que são mais prevalentes em neoplasia mieloide e por aí vai. Mas os painéis fixos que a gente tem acesso em alguns locais no Brasil e em muitos locais do mundo englobam pouco ou quase não englobam neoplasias, mutações germinativas. Existem painéis fechados para neoplasia germinativa, como o Felipe falou, e que para a gente conseguir fazer essa avaliação mais completa, o ideal mesmo seria a gente lançar mão de um exoma, né? Sequenciamento do exoma, que você conseguiria olhar aí de forma mais fina a presença ou não de mutações germinativas, já que algumas delas, né, a maior parte vai se apresentar na adolescência, infância ou adulto jovem, mas algumas delas, que o grande expoente sempre comentado é o DDX41, pode acontecer após os 50 anos de idade, né? Então, a gente tem que cogitar em alguns cenários, né? O Felipe comentou muito bem também que o local considerado de eleição pela maior parte dos centros é cultura de fibroblasto, porque eu não quero olhar tecido hematopoético, eu não quero olhar tecido que eu estou suspeitando de uma neoplasia do meu paciente, mas ao mesmo tempo eu preciso extrair DNA, né? Então eu tenho que extrair DNA da célula, mas eu não posso olhar de tecido que possa ter contaminação hematopoética. Então, esse cobertor curto aí, geralmente a cultura de fibroblasto é o meio do caminho aí para ser feita, que tem essa desvantagem de ser uma coisa que não é feita em muitos centros e é demorado, né? Pelo menos um mês aí para a gente conseguir ter o resultado, né? Talvez a coisa mais importante para a gente, além desses conceitos, é saber em quem pesquisar, né? Em quem a gente tem que suscitar que, putz, esse caso aqui é um caso que eu devo pensar nisso, né? Que tem aquelas indicações clássicas, né, que tem no livro da RU, que o Felipe trouxe, desse artigo, enfim, que é aquelas pacientes que têm neoplasia hematológica em parentes de primeiro grau, pacientes que têm histórico amplo de neoplasias, pacientes que têm um acometimento muito precoce, por exemplo, de uma mielodisplasia, uma doença que é mais comum em pacientes mais idosos.
Mas uma coisa que eu acho muito importante a gente ficar atento, que é uma coisa que talvez passe batido, são pessoas que têm histórico pessoal e familiar longo de plaquetopenia, tá? Já atendi 1 ou 2 casos que esse paciente, a minha família tem um histórico de PTI, tem vários PTI na família. É uma coisa para você ficar preocupado, PTI é uma doença adquirida, né? Então, assim, será que é PTI mesmo? Será que ele não tem uma mutação germinativa na família que tem associação com plaquetopenia, né? A gente sabe que tem o RANX1, TV6, anquirina 6, que tem associação com plaquetopenias familiares. Então, a gente tem que cogitar isso e olhar, né, prestar atenção bem no paciente se ele vai ter algum estigma, né, que possa lembrar anemia de Fanconi, que possa lembrar de ceratose congênita, né, que é o exemplo clássico aí das telomeropatias, para a gente fazer a pesquisa aí, né, de comprimento telomérico, no caso de ceratose congênita, e fazer o DEB teste no caso de anemia de Fanconi. A gente tem que ter isso muito, muito em mente, né? E talvez para a gente, quando a gente está diante de algum desses cenários, a gente vai ter que tomar decisões do ponto de vista de tratamento, né? Então, até, por exemplo, temos um paciente com uma LMA que tem uma anemia de Fanconi. A rigor, a gente nem sabe qual a melhor forma de tratar esse paciente, né? Provavelmente, até fazer um 7+3 para esse paciente não seja tão adequado. Tem alguns protocolos que fazem quimioterapia bem menos intensiva, tem protocolo que já leva direto para o transplante, algo mais controverso nesse aspecto. Mas, sobretudo, no transplante, a gente tem que fazer ajustes de condicionamento, ajustes de profilaxia de VHD, já que esse subgrupo aí de Fanconi e ceratose talvez vão ter complicações piores aí associadas ao transplante. E para fechar, algo que o Felipe também comentou muito bem, a questão dos doadores, né? Porque se eu tenho um paciente que tem confirmado uma mutação germinativa, a gente tem que ver o risco-benefício, né? Até ele coloca até a questão do trauma que isso pode gerar, da ansiedade que pode gerar no eventual familiar que possa ser doador, de fazer pesquisa naquelas pessoas, sobretudo se for uma doença de autossômica dominante, né? Acho que você não pode cogitar em fazer quem tenha aquela mutação, mas você só vai cogitar um doador aparentado se você conseguir fazer essa pesquisa. Se não, que é o que acontece quando a gente suspeita isso, a gente tem que correr e torcer, né, na verdade, para o paciente ter um doador no banco, um banco de medula óssea, que colocaria aí o risco ao acaso de ter um doador com essas alterações, né? Então, novamente, parabenizar o Felipe, acho que é um assunto que não é um assunto simples de trazer, é um assunto que é um pouco maçante aí, esses conceitos, essas coisas de alterações genéticas, né? Mas acho que conseguiu fazer uma aula bem clara aí, tá? Obrigado, professor. Comentário. Alguém comentar alguma coisa? Os meninos, eu, os R2, Gustavão, Maria Laura, Manu. Só uma dúvida. Você falou de plaquetopenia, né? História pessoal ou familiar. Qualquer outra citopenia, seja pessoal ou familiar, também seria indicação? Eu não entendi, ó, Manu, perdão. Cortou. Quando você falou da pesquisa, né? Em quem pesquisar, você falou de plaquetopenia, história pessoal ou familiar. Certo. E aí, qualquer outra citopenia também seria indicação ou só a plaquetopenia? A rigor, a plaquetopenia a gente tem mais bem documentado isso, né? Mas existem outras várias, existem muitas síndromes familiares associadas a neoplasias mieloides e também mais raras, mas também associadas a neoplasias linfóides, tá? Se você consegue achar neoplasia linfóide associada a linfoma, a leucemia, a US2, neoplasia mieloide tem mais documentação, né? A mielodisplasia com ou sem evolução para leucemia mieloide aguda. A rigor, várias outras citopenias, sim. Existem, por exemplo, pessoas que têm uma acrocitose de longa data, também teria, talvez, indicação, mas assim, não teria uma documentação tão formal como a gente sabe da plaquetopenia, porque tem uma documentação mais robusta, sabe? Mas a rigor, sim, assim, uma citopenia dessa de longa data, que nunca foi explicada, uma alteração morfológica dessa, a rigor também faria sentido a gente fazer essa pesquisa. Obrigada. Lucas, quando você chegou a pedir para esses pacientes, conseguiu fazer a cultura de fibroblasto mesmo ou acabou usando alguma alternativa, tipo CD3 de sangue periférico? Mari, um desses pacientes
foi um que eu atendi até pouco tempo, estou tentando até ver como é que vamos fazer isso. Outro foi na minha residência e a gente conseguiu fazer, mas não consegue fazer tudo, né? Que lá a gente conseguia fazer cultura de fibroblasto, mas o problema é que você tem que, para fazer o sequenciamento aí dele, você não consegue fazer. A gente conseguiu até um kit de painel, de NGS para conseguir fazer, mas assim, não teve nenhum resultado positivo desse paciente. Mas você fica na dúvida, né? Esse caso foi conseguido fazer uma cultura de fibroblasto, esse que eu te falei, esse primeiro da residência. Seria o adequado, né? A rigor seria a situação mais ideal, mas acho que a rigor, a maior parte dos centros, assim, por questão de dificuldade, eu acho que eles estão usando muito a questão do CD3, né? De pegar de célula de... É uma via celular mais fácil, né? Mais factível de você conseguir fazer essa coleta, né? Sim, aí no caso coletaria por meio de sorte mesmo, né? E usaria um marcador de viabilidade celular, não é isso? Exatamente. Exatamente. Mais algum comentário? A gente pode encerrar a sessão, né? Um pouquinho mais cedo, 15 para as 9. E é isso. Parabenizar de novo o Felipe pela aula, tá, pessoal? E bom dia. Boa semana de trabalho a todos nós. Obrigado, professor. Bom dia.